E agora a gente vai falar de saúde, né? É hora de Manhã Pet. A gente vai falar hoje sobre a gravidez psicológica em cadelas. E olha só, é muito mais comum do que a gente pensa e acontece quando o organismo da cadela age como se ela estivesse prenha, porém sem de fato estar gerando filhotinhos no seu ventre. É curioso isso, né? E apesar de ser raramente, né, algo grave, os sintomas eles podem ser muito incômodos para o bichinho. Por isso, é essencial que o tutor entenda tudo que envolve essa condição. E para nos ajudar, então, a compreender melhor essa situação, a gente vai conversar agora com o médico veterinário Henrique Apolinário. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique, seja Bom bem-vindo. dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Henrique, a gente já começa querendo saber, né? Por quê? O que acontece no organismo da cachorrinha que gera ali a ideia para ela que ela está grávida? Então, vou explicar um pouquinho de fisiologia assim, rápido, de modo simples para vocês entenderem, para todo mundo de casa entender. É o seguinte, a cadelinha vai entrar no cio e o cio gera a ovulação. Quando essa cadelinha, normalmente, né, a ovulação gera o que a gente chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo é o que vai manter a gestação. Está no Se consultório. ela tiver cruzado, o óvulo, né, vai prosseguir com a gestação e nesses casos anormais o corpo lúteo ele vai produzir o que a gente chama de progesterona e a progesterona vai manter, mesmo não tendo filhotes, essa gestação imaginária, né, vamos falar dessa forma. E depois de um tempo ela vai ter a produção de prostaglandina, que é o hormônio secretor do leite. Então o animalzinho ele desenvolve uma gestação, embora não tenha filhotes, ele não vai gerar o parto, mas ele vai ter produção de leite, vai mudar comportamento, ele vai procurar fazer um ninho, né, onde seria ali para cuidar dos filhotes. Muitas das vezes envolve um pouco a agressividade da fêmea, ela pode escolher um brinquedo, um objeto da casa para poder ser esse filhote fictício para ela e vai produzir e fazer todo o comportamento de uma cadela que estaria gestante. Inclusive, pode pegar até um filhotinho de outra mãe e tudo, e lactar e cuidar dele como se fosse dela também. Isso pode acontecer. Ô Henrique, essa gravidez psicológica nas cadelas, ela atinge qualquer cachorrinho ou precisa ser aquela que já foi mãe ou aquela que ainda não teve o cachorrinho? Qual que é o tipo específico de cadela que ela atinge ou pode atingir qualquer uma? Pode atingir qualquer uma das cadelas, tá? Ela não sendo castrada. Sendo castrada não vai atingir, né? Então, ela, independente, se for, pode ter um segundo cio, pode ter mais para frente, quando ela é mais idosa, pode vir após uma gestação, mas pode acontecer sem gestação também. Não há regra para isso, não. Pode acontecer em qualquer cadela. Henrique, quais, né, os sinais que aquela cadelinha ela tá tendo uma gravidez psicológica, né? O que o tutor ele precisa ficar atento? Ao que o tutor precisa ficar atento em relação à cadelinha? A gravidez psicológica sempre vai ocorrer pós-cio. Então a cadelinha vai ter entrado no cio, o tutor vai perceber, né, o momento do cio, e depois disso ela vai ter você vai ver a barriguinha inchar, muitas das vezes as glândulas mamárias vão começar a desenvolver leite, então elas vão inchar um pouquinho. Ela pode escolher um objeto, um brinquedo para ela fazer de filhote, então vai observar esse comportamento. Ela pode ficar um pouco mais agressiva. Então, assim, são mudanças comportamentais, basicamente, né? Além da produção de leite. Neste caso, né, quando o tutor vê que a cachorrinha está passando por esse processo de gravidez psicológica, o que ele tem que fazer? Procurar de imediato um veterinário? Isso. É importante procurar um veterinário para a gente dar o diagnóstico correto, né? Porque pode estar associado a outras causas, como uma mastite, né? Então, uma infecção de glândula mamária, não está só ali a pseudocese, a gravidez psicológica, mas ele tem que procurar um veterinário, porque a gente precisa tirar esse estímulo do leite, né? O que a gente chama de secar o leite, e tem que agendar o tratamento é a castração.
tem que castrar, porque senão pode voltar no próximo cio, isso fica recorrente e posteriormente até acontecer de ter tumor de mama, né? Que é muito comum em cadelas não castradas também. Isso que eu ia te perguntar, Henrique, sobre as consequências, né, dessa doença nas cadelinhas, se pode gerar algo mais grave nas cachorrinhas. Sim, desculpa, né? Até passei um pouco aí para frente. Então, o que pode acontecer? Basicamente, né, a longo prazo pode acontecer tumor de mama, né, que aí precisa se entrar com cirurgia e tudo, descobrir se é um tumor maligno ou benigno, mas a curto prazo essa mudança comportamental e pode acontecer uma mastite, que é uma infecção da glândula mamária, podendo estar associada com infecção bacteriana ou somente uma inflamação. Então, isso pode estar acontecendo aí nesse momento, né? Nesse momento de vai estar lactante, vai estar com o quadro da gravidez psicológica. O Henrique, tem como fazer alguma coisa para evitar esse quadro de gravidez psicológica ou é algo inevitável que pode acontecer de maneira inesperada? Tem sim. O que a gente recomenda, tanto para gravidez psicológica quanto para qualquer problema uterino, né? As infecções de útero, os problemas de tumor de ovário, tumor de útero, tumor de mama, a gente recomenda a castração. A castração, ela tem, não só como isso, né, mas até como controle populacional, como saúde para o animal, ela só tem benefício, né, então, assim, a gente recomenda a castração perto de 1 ano de idade da cadela, tanto para macho quanto para fêmea, tá? Próximo de 1 ano é uma idade recomendada já, procurar o veterinário, procurar os meios de fazer a castração, né? Então, assim, é o que previne, é o que evita e é o que é de mais saudável para o animal. Henrique, a gente está falando sempre, né, da gravidez psicológica em cadelas, mas é uma condição que pode acometer outras fêmeas também, fêmeas de outras espécies, tipo gatinho? Pode. A cadela é a espécie mais comum de acontecer a gravidez psicológica, mas as gatas também, no nosso meio doméstico, podem cometer sim. É bem mais raro acontecer, né? Até por conta até uma cultura maior, que o gato tende a essa cultura popular de ir para a rua e tudo, então se castra mais comumente as gatas do que as cadelas domiciliadas. Mas pode acontecer também, as gatinhas também podem ter a gravidez psicológica sim. Henrique, você estava falando sobre, né, a castração. Para quem ainda não conhece esse método, como ele consiste e como é que funciona essa cirurgia de castração? Então, a cirurgia de castração, o nome correto dela, né, a gente fala na área da veterinária, é ovário salpingo-esterectomia. Essa é uma cirurgia que a gente vai retirar os ovários e todo o útero e corpo uterino da fêmea. Então, se tira, a gente esteriliza o animal, né? Pode-se usar também essa terminologia. Então, tira o ovário, tira o útero. Ela não entra mais no cio, não tem estímulo hormonal mais e também, consequentemente, não tem como gestar, né? Não tem como copular, ela não vai ter ciclo, não vai ter nada disso mais. E é importante, Henrique, né? Você já passou nesse tópico, mas eu queria que você reforçasse isso, a importância da Sim, castração para as fêmeas, para os machos, porque às vezes a pessoa, né, o tutor acha, ai meu Deus, eu vou, né, machucar meu bichinho, ai que dó, não vou castrar. Mas na verdade, quando você faz a castração, você está fazendo um bem para o animal, né? com certeza. A castração é um ato de amor e de saúde para com os animais, né? Tanto macho quanto fêmea. No caso do macho, é a retirada do testículo, né? A esterilização do testículo. É uma cirurgia muito mais simples que a da fêmea. Isso, assim, o pessoal às vezes fica com preconceito, né? Principalmente os homens. Então, assim, não é uma cirurgia muito mais simples, da cicatrização muito mais simples. Mas as duas cirurgias são cirurgias costumeiras, né? São cirurgias que a gente chama de cirurgias eletivas, quando não se tem um problema, né? Você vai escolher castrar seu animal sem ter um problema de saúde. Então, assim, sempre feita por um veterinário, profissional da área da saúde, né? Vale ressaltar também que a prefeitura também tem esse tipo de serviço através das zoonoses.
Então, assim, ela é um ato de amor, é um ato de saúde, previne-se doenças no macho, na fêmea, mas principalmente ela é uma questão de controle populacional e de saúde para tanto com os animais quanto para a gente. Os animais de rua, os animais errantes, os que não têm domicílio e os animais que têm domicílio que vão para a rua, eles trazem doença para dentro de casa. Então, eles trazem doença não só para os animais, mas para a gente também. Isso é o que a gente chama de zoonoses. As zoonoses são doenças que trazem tanto que os animais são acometidos, mas que elas podem ser transmitidas para a gente. Então, tem muita doença. Por exemplo, a leishmaniose. Né? A leishmaniose é uma zoonose, mas o animal não transmite para a gente, é mosquito. Mas, como exemplo, o gato tem esporotricose, que é um fungo que o gato pega e transmite para a gente. Então, assim, o ato da castração, o ato de manter os animais domiciliados é saúde, é bem para todo mundo, tá? Tá aí. O Henrique, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quem quiser conversar mais sobre gravidez psicológica ou também transtornos, né, comportamentais dos animais, sei que você é especialista, como faz para te procurar? Onde pode também, se quiser, fazer uma consulta contigo? Lá no hospital do Carlos Prates, né, o Hospital Popular do Carlos Prates, tá? A gente tem uma equipe grande lá de muitos especialistas, não só eu como comportamentalista, mas cardiologista, oftalmologista, de N profissionais, além de equipe completa, cirurgia, clínico geral. Então, assim, o funcionamento lá do hospital é de domingo a domingo, de 8 às 8, não precisa marcar, é só chegar e é por ordem de chegada. Lembrando, né, que emergência e urgência é prioridade, tá bom? Então, se qualquer coisa é só aparecer lá no hospital. Tá aí o Instagram Muito na tela também, né, para obrigada. quem quiser acompanhar. Muito, muito obrigada, viu, Henrique? Volte mais Obrigado, vezes. Henrique. Até a próxima. Obrigado, gente. É só convidar que a gente volta, tá Pode bom? deixar. Tchau, tchau.